Então, uma boa tarde. Eu vou repetir o que a nossa colega falou. Sejam todos bem-vindos nesse dia tão lindo, né? E nós vamos iniciar, então, o nosso trabalho fazendo uma prece. Eu convido a todos que possam ficar confortáveis, que possam, quem gostaria, fechar levemente os olhos e elevar o pensamento ao Pai. Iniciemos essa nossa atividade fazendo um pedido. Que esse nosso Pai, amoroso e bom, juntamente com os espíritos superiores, com os nossos mentores, possam se fazer presentes nesta sala, nesse momento, para nos intuir com a palavra e nos intuir com a receptividade. Só iremos receber as palavras e o ensinamento de Jesus se estivermos de coração aberto. Que todos nós possamos então estar recebendo esses ensinamentos para depois colocá-los em prática. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, nesta tarde maravilhosa, linda, ensolarada, mas todos estamos bem e por isso agradecemos a Ti, ó Pai. Que possamos então iniciar com a ajuda dos nossos amigos essa atividade de hoje. Que assim seja. Então hoje vamos falar um pouco sobre fraternidade. Tenho certeza que cada um de vocês, ao ouvir esta palavra, já elaborou na sua mente um conceito. Porque é uma palavra simples, é uma palavra fácil, uma palavra que nós usamos no nosso dia a dia. Então nós sabemos o que é. Nós sabemos que ela está relacionada com os irmãos. Fraternidade tem a ver com irmãos. Mas eu sempre gosto de consultar um velho amigo quando se trata dessas palavras, mesmo que comuns, que é o dicionário. O dicionário é um velho amigo nosso e que nos traz conceitos básicos, mas nos traz também conceitos complementares. E é interessante porque cada vez que eu preciso estudar para uma apresentação ou estudar para um grupo de estudo aqui na Casa Espírita e eu busco pelo dicionário, ele me traz coisas que eu nem imaginei que estivessem lá. Então, o que é a palavra fraternidade? É o laço de parentesco entre irmãos. Muito bem, é o que nós imaginávamos. Mas essa definição já nos traz alguns questionamentos. Qual é o parentesco? Quem são os nossos irmãos? E então existe o conceito complementar, que nos diz assim: fraternidade é a harmonia e a união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. Então, fraternidade não são só os nossos irmãos consanguíneos, mas são também aqueles que estão próximos a nós, e é a nossa união com aqueles que lutam pela mesma causa que a nossa. E Jesus já nos disse isso. Lá na passagem de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, diz assim: Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então vejam, quando nós falamos da luta pela mesma causa,
Jesus nos traz: quem fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, é minha irmã, meu irmão e minha mãe. E com essa passagem, Jesus afirma que nós somos todos irmãos. Somos todos filhos desse Pai que nos ama imensamente. E o que é que nos liga, o que é que nos faz todos irmãos? São os laços de amor. Os laços de amor verdadeiro são os que nos unem e que nos fazem todos irmãos. E todos nós somos discípulos de Cristo. Quando Cristo fala com os discípulos lá naquela época, se trouxermos para a nossa realidade de hoje, todos nós somos discípulos de Cristo. Porque todos nós temos a missão de trazer a palavra que Cristo nos deixou e de mostrar com exemplos, com ensinamentos, o mesmo ensinamento que Jesus nos deixou. Então, por isso, ele nos considera todos discípulos e nos considera a todos como irmãos. Mas esse amor que Jesus fala, que nós estamos ligados por esse laço de amor, ele não é um amor limitado ao nosso ambiente particular. Nosso ambiente particular é aquele amor mais fácil. É aquele que nós amamos os nossos pais, nós amamos os nossos filhos, amamos os que são próximos a nós, os nossos amigos, nossos fiéis amigos, que de vez em quando dá uma discussão, mas logo nós nos entendemos porque pensamos muito parecido, porque nos amamos. Esse é o amor no ambiente particular. Mas o amor, ele deve ter um laço universal. Ele deve fazer parte do ambiente universal. Ou seja, nesse caminho, nessa trajetória que nós estamos vivendo hoje, que nós escolhemos, é um caminho que nós escolhemos, mas nesse caminho, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tirar, acho que todos sabem o que é, as viseiras. Precisamos tirar essas viseiras que nos fazem enxergar apenas para uma direção e podermos enxergar de uma forma mais ampla. E quando nós fazemos isso, nós estaremos num caminho onde nós conseguiremos enxergar, nós poderemos observar, orar, nos doar aos nossos irmãos que necessitam de nós. E esse estar necessitado não significa apenas não ter o pão de cada dia, não ter o vestuário. O irmão necessitado são todos aqueles irmãos que muitas vezes precisam apenas de uma palavra, de um olhar amoroso. Às vezes não nos damos conta, mas tem pessoas tão necessitadas que de material não lhes falta nada. Mas um olhar amoroso pode transformar essa pessoa. E nós não nos damos conta. A Terra, esse nosso universo, essa nossa Terra maravilhosa, é uma escola da fraternidade. Nós estamos aqui para aprender a ser fraternos, para exercitar essa fraternidade. E é também um lugar de regeneração. Ela é uma escola de regeneração. Alguns, e eu acredito que poucos, tenham vindo com uma missão. Não falo dessa nossa missão diária, o nosso compromisso diário. Eu falo de uma missão maior. Alguns têm uma missão, mas são poucos. São aqueles que vêm e que têm as provas diárias, como nós temos também, eles também têm. Mas são espíritos mais iluminados, são espíritos um pouco mais evoluídos que não se desviam do caminho. Eles conseguem seguir aquilo que foi proposto, aquilo que eles se propuseram a fazer na encarnação. A grande maioria de nós se encontra encarnado com uma missão regeneradora, com uma missão
com uma tarefa purificadora, com resgate de dívidas, muitas vezes. Dívidas que nós contraímos lá atrás. Não lembramos, ainda bem, mas são dívidas que nós contraímos e que hoje nós estamos aqui para o resgate. Então nós podemos dizer que a reencarnação é um presente de Deus. Podemos dizer isso sem medo de errar. Porque Deus, que é um Pai bondoso, está nos dando essa possibilidade de estarmos encarnados e de podermos fazer o resgate das nossas dívidas. Ele é um presente que Deus dá a nós, seus filhos, para que possamos aprender o quê? A fraternidade. É só vivenciando que nós iremos aprender. E Deus permite que nós estejamos todos juntos, porque sozinhos nós não conseguimos. Se nós observarmos, e eu vou falar um pouquinho mais adiante também, sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos uns dos outros. E esse é o conceito da fraternidade. É quando precisamos uns dos outros e quando nos auxiliamos, quando nos ajudamos uns aos outros. Mas a fraternidade precisa ser verdadeira. E aí nós pegamos num ponto fraco. Será que muitas vezes nós não nos dizemos preocupados com os nossos irmãos, mas na verdade nós não estamos preocupados com eles. Nós estamos preocupados apenas conosco. Quando temos uma preocupação que nos remete a precisarmos de um pouco de status, quando existe aquela concorrência do eu ajudei um pouquinho mais, não, fui eu que ajudei um pouquinho mais. Essa fraternidade, ela não é uma fraternidade verdadeira. Ela faz parte do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. Quantas vezes, às vezes até inconscientes, porque nós ainda somos imperfeitos. E somos imperfeitos, por isso nós estamos aqui. Então, mesmo de forma inconsciente, nós acabamos fazendo algumas coisas pelo nosso ego, para que nós possamos nos sentir bem, sem pensar em primeiro lugar no outro. Temos exemplos bem claros de coisas que podem ser pensadas nesse sentido. Com tudo isso que vem acontecendo, eu acho que fraternidade, caridade, solidariedade são coisas que estão em alta. E aí nós vemos, eu diria, absurdos acontecendo. Quando pessoas separam roupas sujas e rasgadas para doar. Qual é o sentimento quando alguém faz isso? Se eu não consigo usar essa peça de roupa, por que é que o meu irmão vai usá-la? Se ela não está em condições de uso. Ou então aquela pessoa que tem a palavra e que consegue dizer coisas lindas ao seu irmão. Mas são coisas lindas porque daí ela vai... O ego dela é o que vai estar melhor. Se as coisas não forem ditas do fundo do nosso coração, se elas não forem verdadeiras, quem recebe, percebe e sente se existe sentimento naquilo ou não. Então, por isso, a fraternidade, seja ela qual for, seja de qual forma, precisa ser verdadeira. Porque Jesus disse, é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. E aí é só nós pensarmos, qual será a vontade desse nosso Pai? Para conosco que nos ama. Então a vontade dele, com certeza, é que sejamos felizes, que possamos caminhar esse caminho, fazer essa trajetória e evoluir. Fazermos parte desse progresso. E também no conceito de fraternidade, quando diz a harmonia e a união dos que lutam pela mesma causa. Então, se estamos lutando pela mesma causa, nós temos um mesmo objetivo, que é chegar até esse Pai. Acredito que seja o objetivo de todos nós. E para isso nós precisamos nos ajudar.
sempre uns ajudando aos outros. Precisamos olhar ao redor e identificar os nossos irmãos. E isso deveria ser uma coisa fácil, porque se nós somos todos irmãos, nós olhamos ao redor e vemos que todos são nossos irmãos. Mas ainda precisamos nos trabalhar. Precisamos ainda trabalhar o nosso ego, precisamos trabalhar o nosso egoísmo, precisamos trabalhar muitas vezes o nosso amor próprio, para que consigamos olhar ao redor e ver de fato quem são os nossos irmãos. E de novo eu vou dizer, nós não conseguimos sozinhos. Nós não conseguimos evoluir sozinhos. Nós não conseguimos praticar a fraternidade sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E se não formos verdadeiramente preocupados, honestos, se quando nós pensamos na dor do outro, isso não for honesto, nós não estaremos fazendo bem a ninguém. Nem aquele que está passando pela dor, porque conforme, eu digo assim, os fluidos que nós estivermos enviando a essas pessoas, nós podemos até prejudicá-los, se não for do fundo do nosso coração. E nós estaremos também criando um problema em nós mesmos. Como é que nós vivemos hoje? Aí eu volto a falar da nossa pequenez. Eu volto a falar das nossas imperfeições. Como é que nós vivemos hoje? Com preconceitos, com desrespeito às diferenças, intolerantes. Gente, isso é no dia a dia. Nós estamos intolerantes com quem nos olhou, porque nós pensamos que me olhou atravessado. Intolerantes com uma palavra que às vezes a pessoa não quis dizer aquilo, mas nós entendemos que nos ofendeu. Intolerantes no trânsito. O trânsito está muito difícil, não existe tolerância, não existe respeito. Aí nós temos o bullying. O bullying é muito tratado nas escolas, mas o bullying nada mais é do que o não respeito às diferenças. Então nós ainda estamos num grau de evolução que nós conseguimos compreender o outro se o outro pensa como eu. Se ele não pensa como eu não entendo. Eu enxergo uma doença quando ela é visível. Se ela for visível, eu consigo ver que o meu irmão está com aquele problema. Mas nós estamos vivendo em um mundo hoje onde as doenças são morais, são espirituais. E essas nós não enxergamos. Então o que é fácil para nós dizermos? Tá se vitimizando. Olha ali, ó. É só fazer diferente. Será? Será que essa pessoa consegue fazer diferente sem o apoio dos que estão ao seu redor? Sem um incentivo para que busque a sua melhoria pessoal, espiritual? Então antigamente nós tínhamos a escravidão. A escravidão foi abolida. Mas hoje nós vivemos escravos das nossas próprias conveniências. O que me convém está correto. O que não me convém está fora. Não quero nem falar sobre esse assunto, tá errado, tá só certo o que eu penso. E quando nós vivemos escravos das nossas conveniências, nós adoecemos. Nós adoecemos porque nós não temos dentro de nós aquele amor. Nós não temos aquela fraternidade. Nós não temos o perdão. Não temos a paciência. E então nós nos tornamos escravos. E escravos nós adoecemos. E pior, culpamos o mundo. Não, eu não tô assim por culpa minha. Eu tô assim porque assim, ó, a minha mãe, sabe a minha mãe? Ela nunca me deu atenção. Por isso que eu tô assim. Meus filhos me dão um desgosto, vocês não têm noção. Por isso que eu fico assim. Será? A nossa evolução é individual. Nós estamos seguindo um caminho juntos para nos auxiliarmos. Mas a evolução, o progresso, a melhoria é
individual. Eu não tenho como melhorar alguém. Aquele alguém melhora se ele quiser, se ele buscar alternativas. Então precisamos parar de culpar o mundo e começar a olhar para dentro de nós. A medicina já vem comprovando que as pessoas que têm uma religião, e não só ter uma religião, mas acreditar que algo superior exista, algumas até melhoram de algumas doenças. Não são todas que melhoram. Nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos compromissos que foram assumidos. Então, algumas doenças não são melhoradas. Mas a crença em algo maior nos traz uma leveza, nos traz uma compreensão, uma paz, uma tranquilidade maior. Nós aprendemos a lidar melhor com a doença. A medicina está comprovando isso. E a neurociência está comprovando que abdicar um pouco de mim em prol do outro pode, ela está comprovando, pode curar traumas. Então vejam só o quanto é importante essa ajuda que nós precisamos dar aos nossos irmãos. Realizar uma tarefa em prol do próximo sem a espera de recompensa nos traz, se não uma melhora em doenças, pode evitar algumas, pode nos trazer o que eu falei, a paz, a tranquilidade, a leveza, que muitas vezes nós não temos. Porque se nós temos dentro de nós a inveja, o fazer para obter algo em troca, seja financeiro, seja o status, seja o querer estar melhor do que o outro, seja o que for, o rancor, a raiva, são todos sentimentos que nos trazem doenças. Isso também já está comprovado. Então nós precisamos fazer o contrário. Alguém já se sentiu, depois de ter feito uma atividade social, vou chamar assim, uma atividade social, depois de ter trabalhado em algum lugar, feito bem para alguém, chega em casa exausto. Hoje cheguei exausto. Só preciso de um banho e cama. Não consigo mais nem parar de pé. E ao mesmo tempo estar se sentindo bem, feliz, alegre, porque fez o bem a alguém. Quem ainda não se sentiu assim, eu sinto informar. Está na hora de começar. Porque é isso que vai nos fazer bem. É isso que vai nos levar para frente, que vai permitir a nossa evolução de uma forma mais rápida. E quando eu falo chegar em casa cansado, eu não quero dizer que tem que pegar a enxada, a pá, que hoje, claro, existem pessoas que estão precisando, regiões que estão precisando, mas nós temos limitações físicas. Não é isso que eu falo. De repente lá, no intuito de tirar a terra, aquelas coisas todas, vai ter máquinas, vai ter outro tipo de doação. Mas eu falo aqui perto de nós, é a visita no asilo, passar a tarde no asilo, brincando, conversando, cansa. A gente chega em casa cansado, mas faz um bem. Então são tantas coisas que a gente pode fazer em prol do nosso irmão. E a fraternidade sempre vem acompanhada da abnegação. A abnegação é deixar um pouco de lado as minhas coisas para fazer um pouco para o outro. O sentido da nossa vida deve estar no outro. Eu até ia dizer o sentido da nossa vida está no outro, mas às vezes nós não fazemos isso. Então o sentido da nossa vida deveria estar no outro. E eu já falei e vou repetir, sozinhos nós não conseguimos. Por que sozinhos nós não conseguimos? Se pararmos e pensarmos um pouco na nossa vida, o que é que nós estamos fazendo sozinhos? Aí eu posso dizer, não, eu adoro ir para o cinema sozinha. Eu adoro. Ok, você vai para o cinema sozinho.
Mas quando você chega lá, alguém te atende para vender o ingresso. Alguém te atende para vender a pipoca. Alguém fez a pipoca. Alguém tá lá naquele aparelhinho que roda o filme. Ou seja, eu posso pensar que eu estou sozinha, mas eu não estou. Sempre eu estou dependendo de outra pessoa. Tem uma analogia bem interessante, eu não sei se alguém de vocês já viu um filme chamado Náufrago. Ele é um filme de ficção. Ele não é nem espírita, nem baseado em fatos reais, ele é um filme de ficção. Antigo, inclusive. Deve ter mais de 20 anos. E nesse filme tem um empresário, ele é da área de... como se fosse o nosso Sedex, que distribui mercadorias. E num dos voos que ele fez, eles estavam em 4 ou 5 nesse avião, o avião cai devido a uma tempestade e ele vai parar numa ilha deserta. Ele com o seu bote salva-vidas e algumas daquelas mercadorias que caíram do avião, mas que estavam ali junto com ele no bote salva-vidas. E quando ele chega nessa ilha deserta, completamente deserta, claro, tem toda uma história, ele já começa a se apavorar, enfim, mas não, o que vem ao caso aqui é assim, ele pega aquelas mercadorias que estão com ele, começa a abrir as caixas, e uma das caixas é um presente para uma criança, tem uma cartinha dentro, é um presente para uma criança, e é uma bola. É uma bola da marca Wilson. O Wilson é uma marca de produtos esportivos, ela existe, temos no mercado. E então ele pega aquela bola, ele desenha uma carinha naquela bola, ele pinta, ele faz tudo como se fosse uma pessoa, porque ele não consegue viver sozinho. E ele começa a interagir com aquela bola. E o Wilson passa a ser o seu amigo. Então, por que eu fiz essa analogia? Dada a importância que nós temos de viver, de conviver com os nossos semelhantes. Às vezes nós cansamos porque as pessoas são difíceis, porque elas são diferentes de nós, porque nós temos que discutir, por quê? Ai, se eu vivesse sozinho, será? Não temos como viver sozinhos. Precisamos estar unidos nesse nosso mesmo objetivo. É só assim que nós conseguiremos evoluir. É só assim que colocaremos em prática a verdadeira fraternidade. E aí temos o nosso maior exemplo, que é Jesus. Jesus, um sinônimo de perfeição, que esteve encarnado entre nós e que em nenhum momento ficou sozinho. Esteve sempre acompanhado pelos seus apóstolos, pela população, ajudando a todos os que a gente sabe que ele ajudou. Então é isso, que a nossa vida seja de união, que a nossa vida seja de convivência mútua, que nós possamos ter a paciência, que nós possamos ter o perdão para podermos conviver cada vez melhor com os nossos irmãos e assim chegarmos até o nosso Pai, que é a vontade dele. Era isso, essa mensagem que eu tinha para trazer a vocês. E como prece final, eu trouxe uma prece chamada Oração da Fraternidade. Ela foi extraída do livro Taça de Luz. Quem psicografou foi Chico Xavier e quem ditou essa mensagem foi o Bezerra de Menezes. Então eu queria convidar a todos, os nossos médiuns, que todos pudessem então serenar, ficar com o pensamento elevado para fazermos a nossa prece. Oração da Fraternidade. Senhor, somos uma só família, de corações a se rearticularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos a ser mais irmãos uns dos outros. Ajuda-nos para que seja cada um de nós a complementação do companheiro, naquilo em que o nosso companheiro esteja em carência. Se um tropeça, que lhe sirvamos de apoio. Se outro descansa, ampara-nos a fim de que lhe tomemos o lugar na tarefa, sem reclamação e sem queixa. Senhor, guarda-nos em teu infinito amor, para que nos devotemos fielmente uns aos outros. Que o clarão de tua bênção nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que nós todos, unidos e felizes, sejamos invariavelmente uma família só,
procurando escorar-nos no apoio recíproco, de modo a que um dia estejamos integrados em teu serviço, na alegria imortal para sempre. Muito obrigada, Senhor, que a tua paz e a tua luz nos acompanhem nessa jornada. Que assim seja.